Glória a Deus, aleluia. E Jesus, glória, glória, glória a ti, Pai. Aleluia, Deus maravilhoso.
Glória a Deus. Amém. Irmã Raíssa, fala aqui de Jesus. Dá um pouco baixo. Glória, Dá um pouco baixo. Glória a Deus. Salve a igreja, irmã, Pai do Senhor, amém? amém. Vou estar aqui em 1 Coríntios, versículo 9, amém? Fiel a Deus, pelo que fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Agradeço a minha oportunidade e as palavras do louvor ao Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Aqui de Jesus. Eu sou na igreja da Pai do Senhor. Amém. Eu vou estar lendo em Provérbios. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 1. Provérbios 4, 1, que diz assim: Ouçam meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, ou de tudo que você possui, para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Amém? Agradeço aqui por oportunidades para você. Glória a Deus, irmã Gabriele. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Vou estar deixando um versículo aqui em Provérbios também, mas Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, no teu coração guarde os meus mandamentos, porque estes trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas no teu pescoço e escrevas na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheçam em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejam sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Só até aqui, amém? Essa é a verdade, as palavras. Glória a Deus. Aleluia. Está meio complicado, mas vai ficar bom, em nome de Jesus. Irmã Maria José do Lar. Vamos aplaudir Jesus. Vamos louvar o 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava
Glória, glória, glória. Salve a igreja no paz do Senhor. Amém. Está deixando aqui em Salmo 73, 26, que diz assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Assim agradeço a minha oportunidade e as palmas do Senhor. Valmir. Glória a Deus. Aleluia. Entrai pela porta dele com gratidão, e em suas atrios com louvor, louvai-o e bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom, eterno, é a sua misericórdia, é a sua verdade durante de gerações e gerações. Agradeço a oportunidade. Glória. Glória a Deus. Glória a si. Aleluia. Fala de Jesus aqui. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com ação da paz do Senhor Jesus. Amém. Eu estava ali vendo só, eu fiz a palavra lá em casa, Marisa, tivemos um tentar, falado aqui, né, na palavra do Senhor. Eu cheguei aqui, adulto, falei, glória a Deus. Aí eu estava lendo os Provérbios 5, né, ensinamento que o Senhor nos ensina, todos os filhos dele, né? Então, é uma palavra muito abençoada, a palavra do provérbio, né? É uma palavra, um ensinamento de sabedoria, da gente ter sabedoria, de estar na presença do Senhor, né? Sempre a lei, os justos juízos do Senhor, né? É bem-aventurado, a palavra do Senhor explica direitinho, é aquele que está na palavra, está no juízo, entendendo os mandamentos, tem longa vida, tem, né, vida longa nessa terra, né, é bem-aventurado, é abençoado, né, e a palavra do Senhor aqui em Provérbios 5 fala assim: filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão, ensina o teu ouvido, inclina o teu ouvido, para que observes os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha a mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois fios. Os seus pés descem à morte, os teus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dá-me ouvido e não vos desvie das palavras da minha boca. E o 8 diz assim: afasta dela o teu caminho e não te aproxime da porta da sua casa. Olha só, a palavra do Senhor
A palavra de provérbio é a palavra da sabedoria, né? O ensinamento da sabedoria. Então vamos ler a provérbio, vamos entender a palavra do Senhor e vamos andar naquilo que o Senhor está mandando, está nos ensinando para nós fazer. E assim nós seremos bem-sucedidos nessa terra tão violenta, né? Nesse mundo aí tão como se diz assim, tão mal, né? Porque a palavra do Senhor diz que o que jaz no mundo aí é o mal, né? O inimigo trazendo mal, querendo que os servos do Senhor não conheçam a palavra do Senhor e entrem por esse mundo aí de horror. Então, meus irmãos, essa palavra, a palavra de provérbio, é a palavra da sabedoria. Então, bem-aventurado, bem-sucedido é aquele que anda nos caminhos do Senhor, que conhece a palavra do Senhor e anda e tem temor da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Fiquem com essa palavra. Culto de sexta-feira, culto de libertação. Então, vamos ler a palavra, vamos estar com a palavra do Senhor gravada no nosso coração, para nós sabermos nos desviar do mal, para nós sabermos andar no caminho certo com o nosso Deus, que é que nós somos. Amém? Fiquem com essa palavra, eu agradeço a minha oportunidade, essa palavra ao Senhor. Amém. Josi. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Tá. Salmo 119, o 169. Amém? Salmo 119, 169 fala assim: cheguei a ti, ó o meu clamor, ó Senhor. Dai-me entendimento conforme a tua palavra. Chegue a minha súplica perante a tua face. Livra-me segundo a tua palavra. Os meus lábios
Glória a Deus. Som. Som. Civilização, cumprimento e igreja, Pai do Senhor. Amém. Aumenta mais.
Eu quero ler um versículo bem conhecido que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9. Vou ler o versículo 6 e o versículo 7. Que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza e nem necessidade, porque Deus ama os que dá com alegria. Amém? Então, quando nós falamos em dízimo e oferta, Deus, que é o dono de tudo, mas Ele gosta que aquilo que é dele, que está na minha e nas tuas mãos, que quando nós vamos ofertar para Ele, tudo que nós vamos fazer para Ele, fazemos com alegria. É no culto, é na oração, é tudo que você vai fazer. Jesus, como ensinava para o povo da hóspede, ele ensinava o seguinte: quem planta pouco não tem como colher muito. Quanto mais você planta, mais você colhe. Porque ele falava para o pessoal que trabalhava, ele não dava para o pessoal que ficava ali. Se fosse hoje, ele ia falar sobre carro, falar sobre avião, mas algumas coisas. Jesus, a palavra de Jesus, ele falava que o povo entendia fácil. Então, que nessa noite você pode ofertar na casa do Senhor, mas oferta com alegria. Pastor, isso que eu posso falar meia hora? Não vou falar, estamos 45 minutos e já encerro. E nós passamos para a pregação. Vou ler um versículo aqui também, em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é guardador do que busca. Amém? É necessário. Nós estamos no culto de cura e libertação, mas é necessário que eu e você tenha fé que o Deus do milagre está aqui nessa noite. Vai vir a mulher do fluxo de sangue, quando ela ouvir falar de Jesus, ela vai se propor no coração. Ela diz: se eu somente tocar, eu serei curada. Somente tocar. Então o que faz isso? A fé. Por isso Jesus está dizendo pela sua palavra: é necessário que nós tenhamos fé. Se aproximamos dele com fé. Essa mulher vai sair, ela vai falar assim: eu somente tocar. Ela não tinha condições nem de sair no meio da população, e quanto mais de enfrentar uma multidão daquela. Mas quando ela se propõe no coração, Jesus diz: agora eu vou buscar ela, e ela vai vir até a mim. Se você saiu da tua casa proposto de receber, se você entrou aqui tem fé, pode ter certeza que o seu milagre você vai receber. Porque é necessário que aproximamos dele com fé. Porque já falou aqui o hino que foi cantado: ele for paralítico, vai andar. Aqueles amigos dele que vai levar os 4 homens que vai levar os paralíticos, tinha certeza que ele ia ser curado. E a multidão não impede, porque a multidão estava na porta, mas ele desce pelos telhados. Não vem dizer que os problemas vão nos impedir, não. Deus está dizendo para mim e você nessa noite: se aproxima dele com fé, porque ele ainda faz milagre. E eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas ao Senhor do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus Vamos maravilhoso. lá, essa oportunidade de estar louvando, e você com a oportunidade de estar ofertando e dizimando. Cumprimentei a paz do Senhor. Amém. Eu vou estar louvando o louvor mais novo meu, Amém. que já foi lançado faz 2 meses que foi lançado. É um louvor que fala caminhando com Jesus. A gente, todo o tempo, Jesus está do nosso lado. Aleluia. Jesus está com nós. A gente nunca está sozinho. Geralmente sempre está com nós. Então esse louvor fala sobre isso. Às vezes a pessoa Glória a Deus. não precisa mais de Deus, está desanimado, está passando por dificuldade, está doente e quer desistir. Mas não pode desistir. Aleluia.
Seja fiel a Ele. Amém, Jesus. E Ele vai te dar tudo que você pede. É verdade. Amém? Amém, Jesus. Vai ser o Pai. Seja bem-vindo. Glória. Agora, meus amados, vamos ouvir a poderosa palavra. Nosso amado pastor tem aí um dentinho para você, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos aplaudir a Jesus, vamos dizer, pastor Reginaldo. Ele é bom para cá, irmão. Pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. A tribuna é sua. Aleluia. Glória, glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo. Noite de paz, de bênção, de alegria. Porque nós escolhemos o melhor lugar. Verdade. E o melhor lugar é nós estarmos na presença do Senhor. E a Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Verdade. Aleluia. E nesse lugar nós estamos também protegidos. Verdade. Porque a mão do Senhor está estendida aqui sobre esse lugar. E eu creio que os seus ouvidos estão atentos. Os louvores, os clamores deste lugar. E as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Até aqui nós fomos dirigidos pelo Espírito Santo. Pedimos a Deus que use ainda de misericórdia. Que assim como Deus tem usado meus irmãos, eu também gostaria de ser usado. Glória a Deus. Que o Senhor continue falando. Eu estive aqui no primeiro domingo do mês. Eu fui chamado para pregar aqui na Assembleia de Deus, aqui do lado, né? Perto do postinho aí. E o culto lá acabou 8 horas. Aí quando eu vinha vindo para casa, eu olhei, estava aqui ainda os irmãos louvando o Senhor. Estavam participando da ceia. Eita, bênção. Glória a Deus. Aí foi muita bênção, amém? Graças a Deus. Sai de um lado para o outro aqui, amém? E realmente participando do corpo. Aí o pastor perguntou: o que é que aconteceu que você está aqui hoje? Eu falei: eu vim de uma para outra para vir para outra. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, assim, pela vida dos irmãos, amém? Eu não poderia passar na frente, ver a igreja aberta e ir fora para casa, né? Eu falei: quem sabe aí nessa pedacinho de bênção para mim? Quanto mais bênção, melhor. Glória a Deus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. A partir do versículo 41. Alguns versículos só. É uma passagem conhecidíssima, mas observe quais serão as revelações que o Senhor irá nos dar. A partir do 41. Amém? Diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi:
Sou eu o cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vês a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, darei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves do céu e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e com lança, porque tu, Senhor, é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém? Deus, no nome de Jesus, nós continuamos na tua presença santa e gloriosa. Te louvamos, ó Pai, pelo fôlego de vida. Estamos felizes contigo, Pai. E gostaríamos, ó Pai, que esta alegria seja recíproca. Que o céu, Senhor, esteja também alegre, o Senhor, conosco. Ó Senhor, eu te peço, assim como tu tens usado, Senhor, através do teu Espírito, os meus irmãos aqui nesse lugar, eu também me coloco, Senhor, em tuas mãos para ser usado. Ó Senhor, dá-nos uma palavra revelada. Ó Senhor, queremos algo de acordo com as nossas necessidades. Continue falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Sente, por favor. Nós temos compromisso com Deus, nós temos o chamado de Deus. Eu sei que todos nós, neste mundo, nós passamos por problemas, porque o próprio Senhor que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso, Senhor. E se nós seguirmos a pegada do Mestre, nós não seremos somente vencedores, nós seremos mais que vencedores. Principalmente porque quem nos conduz é o nosso Senhor Jesus. Nesta noite eu te digo, você está no lugar certo, porque Deus ainda tem uma palavra que vai de encontro. Muitas vezes não é aquilo que nós gostamos, mas o Senhor nos dá sempre a palavra segundo a nossa necessidade. Aquilo que nós precisamos ouvir, é isso que o Senhor nos dá. Então, muitas vezes o Senhor fala calminho conosco, muitas vezes o Senhor quer nos exortar, muitas vezes o Senhor quer fazer a sua obra em nossas vidas. Então nós somos céu, e o céu não manda no seu Senhor. Nós recebemos ordem do Senhor e transmitimos realmente aquilo que é o Senhor. Eu quero dizer uma passagem de um homem que tinha o chamado de Deus. A Bíblia diz que havia um rei, esse rei chamava-se Esaú.
pessoas, os reis, os países, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregava na mão dos inimigos. E aqueles que faziam o que era bom aos olhos do Senhor, o Senhor o engrandecia. Então eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém? Que todos nós que estamos aqui nesta noite, que possamos dar o melhor de nós para o Senhor. Que o Senhor possa se agradar das obras que nós estamos fazendo. Porque nós ouvimos também hoje palavra bonita a respeito da fé. Mas a fé também ela precisa vir juntamente com as obras. Amém? Então nós podemos estar fazendo obras para realmente agradarmos o Senhor Jesus. E aqui nesse lugar, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração pertence ao Senhor. E dentro dessas coisas que faziam mal aos olhos do Senhor, era um rei chamado Saul. E o Senhor não achou bom aquilo que ele vinha fazer. E o Senhor disse a Samuel que iria levantar um rei. E pediu para que Samuel fosse até a casa de Jessé, onde ele tinha ali 8 filhos. E o Senhor disse para que ele levasse ali um azeite, para que ele fosse ungir ali um dos filhos de Jessé. Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um rei, que era filho de Jessé. E quando Samuel ele olhou para Eliabe, um dos filhos de Jessé, ele ficou encantado com a postura daquele homem, dizendo: esse verdadeiramente é o rei, ele tem todo o jeito de rei. E o Senhor Deus disse a ele: Samuel, eu vejo diferente da forma que o homem vê. O homem vê o exterior e eu vejo o interior, eu vejo o coração. Veja como, mesmo sendo um profeta, mesmo sendo um servo de Deus, amém? Ele não conseguiu discernir ali, ele teria que esperar a voz do Senhor. E assim passou diante de Samuel 7 filhos. E Samuel disse: o Senhor me disse que nenhum desses eu irei ungir. Tem mais alguém na família? Tem mais algum filho? Jessé disse: olha, tenho mais um filho que chama-se Davi, e ele está no pasto, ele está cuidando ali das ovelhas. Samuel disse: mande chamá-lo. E chamaram. E de repente disseram que era um jovem simples, de gentil aspecto. Acho que Samuel nem valorizou isso, né? Mas o Senhor disse: é este a qual você vai. Esse é meu ungido, amém? Muitas vezes as pessoas se veem, muitas vezes as pessoas me veem e dizem: olha, esse aí é uma pessoa comum diante de Deus. Esse aí é uma pessoa simples. Olha, esse aí não pode fazer nada.
exatamente nesta noite como está o seu coração. O Senhor é onisciente, Ele sabe exatamente o que passa na sua mente, o que passa no coração, a vontade que você tem de fazer a obra do Senhor. Ele está te observando dia e noite. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, e a Bíblia diz que Ele contempla todos os moradores da terra. Sendo assim, nesta noite Ele está te contemplando. Ele está vendo a sua vida, Ele está vendo o seu esforço. Muitas vezes você cansado, muitas vezes chegando do serviço, chegando do trabalho, cansado, o corpo querendo descansar, mas tem algo mais forte dentro de você. Dentro de você tem um Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Então realmente há uma força interior. Não é essa força exterior, é uma força do poder de Deus, e você vai fazer a obra do Senhor mesmo cansado. Amém? Porque realmente o Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o seu coração. O Senhor falou: esse. E quando ele foi ungido, ele não assumiu logo o posto de rei, ele teve que aguardar. Observe, a Bíblia diz que o rei Saul, ele era um endemoniado, e ele estava procurando uma pessoa que tocava a harpa para que ele se acalmasse. Então disseram que Jessé tinha um filho que sabia tocar harpa. Mandaram chamar então Davi. E assim que o rei Saul ficava endemoniado, Davi tocava a harpa e ele se acalmava. Olha que interessante. Então, eu tenho certeza, aqueles que usam os instrumentos para louvar o nome do Senhor, eu tenho certeza que todo mal, todas as coisas ruins saem e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E uma certa feita, o seu pai, o pai de Davi, disse: vá até o lugar onde está acontecendo a guerra, onde pode se iniciar a guerra, porque os filisteus estavam entre um vale, os israelitas do outro lado, Israel do lado, os filisteus do outro. E por 40 dias passava um gigante ali chamado Golias e dizia: será que existe em Israel um homem que possa lutar comigo? Se ele ganhar de mim, nós seremos escravos de Israel, mas se eu ganhar, Israel será o nosso escravo. Olha, a situação era difícil. Um estava de um lado, outro estava de outro, e um vale no meio. Mas quem gostaria de lutar com esse gigante? E mandaram Davi lá. Davi para levar alimento para o chefe da guarda, para os seus irmãos que poderiam entrar em batalha. E quando Davi chegou lá e viu aquele gigante desafiando o povo de Deus, olha, desafiando por 80 vezes, e ninguém se habilitava a lutar com aquele homem, porque por 40 dias ele passava no vale 2 vezes por dia, desafiando uma pessoa para que lutasse com ele. E Davi, quando viu aquilo, que ele foi lá e viu, falou assim: quem é esse incircunciso que ousa
O rei vai dar a sua filha em casamento, vai enriquecer essa pessoa, muitas especiarias, e a casa dos seus pais não pagará mais imposto. Tem toda. Olha, todos os homens gostariam de ter tudo isso nas mãos, mas quando olhava para o tamanho do gigante, acho que não. Disse Davi: eu vou e vou lutar com esse gigante. Levaram ele até o rei Saul e disse: Davi, esse homem é um homem de guerra, esse homem é um gigante, e ele realmente pode te destruir. Ele tem experiência na guerra. Ele disse: ó rei Saul, eu tenho um negócio para te contar. Eu estava pastoreando as minhas ovelhas e de repente apareceu um leão e pegou uma das minhas ovelhas. Eu saí atrás, peguei pela raba e eu matei. Davi falou: o quê? Matou o leão? Não, mas não foi só um leão, não. Eu também, aconteceu a mesma coisa com o urso. Eu fui. Aí falou assim: esse homem é extraordinário mesmo, amém? E muitas vezes, no dia a dia, nos problemas cotidianos nossos, a gente tem que matar o leão de manhã e o urso à tarde. Porque a coisa não é fácil, não. A briga realmente não é fácil. A briga é só Jesus da causa. Por tudo bem, eu vou te uniformizar. Vestiu a vestimenta do rei, colocou o uniforme, ele pegou a espada, foi para lá e para cá, mas não. Eu não estou acostumado com esse tipo de guerra. Eu vou lutar com o gigante confiando no meu Deus, porque eu não aceito ninguém desafiar o rei. Eu pergunto a você, você que foi chamado por Cristo, você que recebeu o Espírito Santo quando creu, eu pergunto a você, você é um crente 007
O Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para estar nos protegendo, nos guardando. Quando nós estamos com Deus, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, quando o Espírito Santo está atuando em nosso meio, quando o Espírito Santo está atuando em nossas vidas, acontece uma coisa: você sai para a rua, você se sente protegido. Onde você vai, você ora ao Senhor e o Senhor vai te guardar. E você tem aquela fé, como foi dita hoje, você tem aquela confiança que você vai ser protegido. Amém? Mas às vezes o que nós fazemos, o que é mal aos olhos do Senhor, nós temos problema. Se nós esquecemos de conversar com o Senhor, se nós esquecemos de orar, se nós esquecemos de jejuar, se nós nos esquecemos de nos santificar, aquilo vai enfraquecendo. Aí vem aquela preguiça espiritual de orar, aquela preguiça espiritual de estar na presença do Senhor, aquela preguiça espiritual de estar junto com os irmãos congregando. Aí o medo vem, o medo começa a chegar. Medo dos filhos saírem, medo de você sair, porque você se sente descoberto dessa unção. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você que tem o Senhor, que está firme no Senhor, que está perseverando com o Senhor, você pode sair, porque só vai acontecer alguma coisa na sua vida se o Senhor permitir, ainda para a glória dele. O nome do Senhor. Você pode ver, você tem deitado, dormido, acordado, porque o Senhor te guardou. Você vai, você volta, porque o Senhor tem te guardado. Então continua confiando nesse Deus, continue servindo ao Senhor e continue sendo representante do Senhor sem vergonha, porque você realmente é um chamado do Senhor. Aleluia. Eu vou lutar com esses gigantes que o uniforme e foi roubados. O que aconteceu? O gigante sabia que Israel tinha soldados fortes. Lógico. Mandaram um menino para brigar comigo. O senhor é um cachorro para vir comigo com pau e com pedra. Desafiou ele. Davi falou: olha, você vem a mim com todos os seus armadilhos, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a qual tens afrontado. Glória a Deus. Olha, é bom não afrontar o nome do nosso Deus. Muito cuidado em mexer com o povo de Deus, porque a Bíblia diz que mexendo com o povo de Deus seria como tivesse mexendo na menina dos olhos de Deus. Muito cuidado. Vamos assim realmente vigiar. A Bíblia diz que Davi foi ao combate. Você vem a mim com essas águas verdes. Em nome do Senhor dos Exércitos, Deus que você tem afrontado, hoje mesmo eu vou acabar com vocês. Hoje mesmo a coisa vai ser grave para você. E observe, Davi apenas com uma funda na mão pegou 5 pedras do riacho e uma pedra. Geralmente aqueles capacetes a qual o gigante usava tinha uma fresta na testa. E aquela pedra, eu tenho certeza que ela foi direcionada pelo Senhor, porque ele girou a funda, soltou do lado e a pedra foi ali com violência, aí bateu na
É assim que o Senhor faz. Eu quero trazer essa mensagem hoje para você. A história de Davi é conhecida, é muito bonita. Mas uma coisa, você já percebeu na sua vida que existe gigante que você ainda não derrotou ele? Tem gigante, muitas vezes, dentro de casa. Tem um gigante que você não sabe o que fazer com ele. Dá a impressão que ele vai te derrotar e vai até tirar você do Evangelho. Deus está falando com você. De repente você está quieto. De repente você está calmo. E se levanta aquela pessoa e já começa a roubar a sua paz. E você já tem orado, você tem clamado. E de repente, mesmo você consagrado, perde a paciência e vira uma bagunça dentro da tua casa. E quem vê isso são os vizinhos. E os vizinhos falam: olha, para mim ser crente e ouvir isso do que eu estou ouvindo do meu vizinho, eu prefiro não ser crente. Isso é um gigante muito forte, porque o seu lar deve ser um lar de bênção, um lar de paz, um lar de alegria, um lar de harmonia, aonde todos possam ver Deus na sua casa. Isso é muito forte. Mas pastor, por que você fala assim? Porque eu sei que a família ela é atacada. Porque todo mundo é feito de família. Então, se o diabo puder derrotar a família, ele vai derrotar a família. Porque Deus fez a família. Deus que inventou a família. Então, realmente, o diabo tem um ódio disso. E se puder destruir, destrói. Então, você tem um gigante e você precisa, e ainda nesta noite, destruir esse gigante. Parece que está tudo quieto na sua casa. E de repente o diabo dá uma alfinetada em alguém e começa por ali. E de repente já roubou ali a sua paz. Tem um gigante também da dívida, que você não sabe mais o que fazer. Como derrotar esse gigante? Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho realmente o que fazer. A situação, às vezes, o dinheiro escravo não tem, às vezes, nem como pagar o aluguel, a luz. E muitas vezes, não é você. Muitas vezes, é um parente seu chegado a você. Mas atinge você. Eu vou te falar como esse gigante atinge você. Em volta de você existem os anjos. Você tem a proteção. Então você que é espiritual e que está orando, você está bem. Mas o gigante vai lá e fere um dos seus lá longe. E você é que tem o sentimento. Fere um parente, alguma coisa, e você sente. E você leva essa alfinetada. Então aquele gigante realmente te atingiu. Aquela falta de paz,
existe o gigante do síndrome